E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula dessa sexta-feira, essa aula de história, hashtag sextou, certo? E na nossa aula de história de hoje, a gente vai começar, o bloco 6, onde a gente vai falar de um assunto muito, mas muito importante da história do nosso país, o Brasil africano. Então a gente vai abrir lá na página 98, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é de muita importância, tá? Para a história do nosso país. Então a gente aprendeu, que existe um grande número de etnias lá na África, Então lá no continente africano existe um grande, número de pessoas com diferentes culturas lá. Trata-se de um continente com pessoas, culturas e paisagem muito variadas, Então, o continente africano, lembra a África não é um país, tá? Tem a África do Sul, que é um país, mas quando a gente fala África, a gente está se referindo ao continente africano como um todo. Portanto, no continente africano existe um grande número de etnias, um grande número de pessoas com culturas, com línguas, com religiões diferentes uns dos outros, tá? Aqui nessa imagem a gente pode observar, que está mostrando o continente africano e por conta, dessa imagem a gente pode concluir que há vários tipos de culturas. Olha só, aqui embaixo, mais ao sul a gente pode ver pessoas, que são caçadores e coletores. Aqui a gente já pode ver pessoas com vestimentas diferentes, em um local onde aparentemente elas estão pegando água. Em outro local aqui, um pouquinho mais para cima, a gente pode ver um tipo de construção diferente das outras construções que também aparecem nessa imagem. Então, o continente africano ele é um local onde ele tem uma diversidade cultural muito grande, ok? Bom, nesse módulo, você vai conhecer alguns dos povos que habitaram o continente africano entre os séculos XV e XVI, período que coincide com o avanço das navegações portuguesas. Então, nesse módulo, a gente vai conhecer um pouquinho dos povos que habitaram o continente africano durante os séculos XV e durante o século XVI, o mesmo período que os portugueses eles estavam fazendo as suas viagens marítimas, que eles estavam indo em busca das Índias, que eles encontram novas terras no continente americano, ok? Você também aprenderá como a África e os africanos passaram a fazer parte da história do Brasil. Então, além disso, a gente também vai estudar, como que a África e os povos africanos, eles passaram a fazer parte da história do Brasil. Porém, o fato deles começarem a fazer parte da história do Brasil vai ser devido a algo muito ruim, algo muito triste, que vai ser a escravidão. Mas é importante que a gente saiba por que isso aconteceu, tá? Porque é muito importante a gente saber que o povo africano, eles fazem parte da história do nosso país. Bom, no trocar ideias, eu quero que vocês pensem sobre essas duas perguntinhas para na nossa aula ao vivo a gente poder discutir sobre elas. Na primeira, como você imagina que era o modo de vida dos africanos antes de serem trazidos para o Brasil? Então, observando essas imagens aqui, da abertura do módulo, como que vocês imaginam que era o modo de vida dos africanos antes deles serem trazidos aqui para o Brasil? Como será que eles viviam? Na 2, você sabe por que os africanos foram trazidos para o Brasil no período colonial? Por que será que esses africanos, eles vieram do continente africano para o Brasil no período colonial? No período em que Portugal controlava o Brasil? Pensem sobre isso. Na nossa aula ao vivo a gente discute sobre essas duas perguntinhas, certo? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos que viviam no continente africano no século XV e século XVI. E a gente vai conhecer dois povos, os bantus e os sudaneses. No século XV, dois povos que habitavam o continente africano fizeram contato com os portugueses. Eram eles os bantus e os sudaneses.
Observe as áreas ocupadas por esses povos no mapa a seguir. Então, olha só, a gente está vendo um mapa que mostra, né, as áreas que os povos bantus e sudaneses ocupavam no século XV. Toda essa parte aqui que está de roxo, né, era onde estavam os sudaneses, e toda essa parte que está de verde era onde estavam os povos bantus. A gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, ok? Olha só, os bantus. Os bantus, eles formam um conjunto de povos que falam a mesma língua e têm a mesma etnia, né? Que tem o mesmo ponto de partida, que tem mais ou menos a mesma história, tá? Eles dividem-se em 2 subgrupos, os angola-congoleses e os moçambiques. Eles se espalharam pelo continente africano em diversos movimentos de migração, tá? Para quem não sabe o que é migração, é a passagem de um lugar para o outro, uma movimentação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que entram ou saem de determinado lugar, seja de uma cidade, seja de um território, seja de um país. A migração geralmente ocorre quando as pessoas buscam melhores condições de vida, tá? Então os povos bantus, tá? Eles são colocados nesse grupo, eles têm esse nome, né, essa denominação, porque eles falam a mesma língua e têm a mesma origem comum, tá? E os bantus, eles dividem-se em 2 subgrupos. Tem os angola-congoleses e os moçambiques, certo? E eles, né, se espalharam por vários locais do continente africano, tá? Por conta da migração. Geralmente é pelo fato deles estarem buscando uma melhor condição de vida, tá? Bom, quando eles chegavam, né, a uma região onde encontravam boas condições para sobreviver, os povos bantus fixavam moradias e misturavam-se à população local, influenciado e sendo influenciados por eles. Então, como eu falei para vocês, eles se movimentavam, eles saíam de um lugar, iam para outro lugar. E por conta disso, né, eles estavam sempre buscando uma melhor condição de vida, né, um local onde eles tivessem o que comer, tivessem o que beber. E quando eles chegavam em um determinado lugar que era do agrado deles, eles, né, acabavam se juntando aos povos que já estavam lá. Então eles aprendiam muito da cultura daqueles povos, né, e também ensinavam muito da sua cultura para aqueles povos que eles encontraram, tá? Bom, muitos povos, né, dessa etnia organizaram importantes reinos que se destacaram pelas técnicas de metalurgia e pelo comércio de ouro e de marfim. Então, muitos povos, né, da etnia bantu, eles formaram grandes reinos, tá? Grandes reinos africanos. E esses grandes reinos africanos que eles formaram, eles dominavam, né, técnicas de metalurgia e também eles se destacavam pelo comércio de ouro e de marfim. Marfim são as presas, como se fossem umas presas, né, uns dentes do elefante, tá? Bom, a gente vai ver um importante reino bantu, que é o reino do Congo, tá? O reino do Congo. Entre os anos 30 e 100 antes de Cristo, um dos grupos de imigrantes bantus chegou à região do rio Congo. Graças às condições naturais do lugar, que possuía água em abundância e permitia a pesca e a caça de animais, decidiram se fixar ali. Então, né, entre os anos 300 e 100 a.C., então há muito tempo atrás, um dos grupos, né, de imigrantes bantus que se espalharam pelo continente africano, eles vão chegar, né, à região onde tem um importante rio do continente africano, que é o rio Congo. Graças, né, à condição natural de ser um lugar bom, né, para que eles pudessem ficar ali. Por que é um lugar bom? Porque tem um rio próximo, portanto eles vão ter água potável para beber. Além disso, eles vão poder praticar a pesca e caçar animais que estão ali próximo. Então, esses fatores vai proporcionar a eles um lugar bom para eles ficarem. Então, eles vão se instalar ali, eles vão começar a morar naquele local, tá?
E aí, por volta do século X depois de Cristo, os bantus eles já tinham transformado aquela região no Reino do Congo, certo? Quando chegou o século XV, que é o século onde começam as grandes navegações, que é o período do descobrimento português da América, o rei do Congo já dominava vários outros reinos africanos. Observe o mapa da página 99. Então, olha só, esse reino, esse reino que eles começaram, a formar a partir do século X, que já existia já no século X, no século XV, esse reino ele já ocupava praticamente todo esse território aqui do continente africano, tá? Então, os habitantes do Reino do Congo eram muito competentes nas técnicas de moldar metais e produziam ferramentas e outros instrumentos. Então, os habitantes, as pessoas que moravam lá no Reino do Congo, eles eram muito bons em fazer produtos, fazer peças, ferramentas que eles usariam no seu trabalho, de ferro e de cobre, que eram muito resistentes, portanto, possibilitava que eles pudessem fazer ótimas colheitas, e também, eles fabricavam armas muito eficientes, tanto para a caça como para a guerra, além de objetos de artes que eram muito apreciados por outros povos. Então, olha só que interessante. O Reino do Congo, ele vai começar, no século X, ele já vai ter uma grande proporção. No século XV, ele já vai ocupar uma grande área, do continente africano, como a gente pode ver aqui. O Reino do Congo, lá, os moradores, as pessoas que faziam parte, do Reino do Congo, eles dominavam técnicas de moldar metais e produzir ferramentas, para o seu trabalho no dia a dia. Isso facilitava, o trabalho deles para que eles tivessem ótimas colheitas. E também, que eles fizessem armas para que eles pudessem, caso fosse ter alguma guerra, algum confronto, para que eles pudessem usar. E também eles fabricavam peças, de artes que eram muito famosas, que eram muito apreciadas por outros povos, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Uma estátua funerária feita de barro, encontrada em Gana nos séculos 6 e 14, tá? Então, olha só que interessante, como eles eram ótimos em lidar, em fazer materiais, tanto ferramentas para o seu dia a dia, como armas, para eles usarem em guerras, como esculturas artísticas que eram apreciadas por outros povos, certo? Então, por enquanto, a gente viu sobre os bantus, certo? Um importante grupo étnico, certo? Um importante grupo, um importante povo, do continente africano, que vai dar origem a outros subgrupos, que vai ser os Angola-congoleses e os moçambiques, eles vão se espalhar pelo continente africano. Esses povos bantus, eles vão dar origem, a grandes reinos, no caso o Reino do Congo, o que a gente está estudando, e vai ser muito, muito importante, para fazer parte da formação da história do nosso povo. Beleza, pessoal? Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo para a gente falar sobre os sudaneses. Beleza? Então até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!